dia, irmãos. Você que nos acompanha através de live, seja bem-vindo ao nosso meio, que o Senhor Jesus possa estar o abençoando de igual modo aqui estamos. Vamos nesse momento ficar em pé, vamos elevar o nosso pensamento em oração e adoração ao nosso Deus, para que tenhamos uma excelente escola bíblica dominical e o Senhor venha estar nos dando o seu direcionamento e a sua palavra nesta manhã. Oremos ao nosso Deus. Pai, te agradecemos e te engrandecemos. O Senhor nos guardou, nos abençoou, foi com cada um de nós durante essa semana, nos dando a tua provisão, a tua proteção, os teus livramentos. E até aqui chegamos, Pai. O motivo e a razão de estarmos aqui é que o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós podemos assim celebrarmos a tua ressurreição. O Senhor nos trouxe até aqui, por isso te servimos, porque tu és um Deus único, verdadeiro e que está vivo, e que reina para todo sempre. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, que suba como cheiro suave diante de ti. Abre nossa mente e entendimento para compreendermos a tua palavra e fazermos assim a tua vontade. Apressa o espaço dos que ainda hão de chegar, guarda aqueles que não puderam vir a esta manhã, para apertarmos louvor a ti. Aqueles que nos acompanham através da live, sejam bem-vindos e que possam estar assim também te adorando, te servindo e te conhecendo através da tua palavra que será lançada nesta manhã. Fica conosco e recebe toda a nossa adoração e todo o nosso louvor diante de ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Ainda em pé, irmão, vamos cantar um cântico de saudação maior a Jesus. Ao entoarmos este louvor, você pode estar assim, saudando teu irmão, falando com teu irmão que ainda não teve a oportunidade de dar um bom dia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Vamos cantar esse cântico de saudação. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Poder aceitar, irmãos. Abre o teu cantor cristão, número 306, O Caminho da Cruz.
Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais nele vou seguir. Sigo, pois, então com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Amém. Novamente convido a você que pode ficar em pé, reverenciar agora a palavra do Senhor. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pensei em si mesmo além do que convém. Antes pensei com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos só corpo em Cristo, um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. E tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ao que exorta, faz-o com dedicação. E o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. A igreja diz: Pai, te agradecemos pela tua palavra que foi lida e ouvida. Te peço que ela venha a ser aplicada em nossas vidas, que possamos praticar para que assim possamos te agradar e experimentarmos a tua vontade, que é perfeita e que serve para a edificação de nossas vidas e para adorar o teu próprio nome. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos entregar o dízimo do Senhor nessa manhã com o cântico Jesus em tua presença. Ao entoarmos esse louvor, você pode estar entregando o dízimo do Senhor nesse momento.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Glórias ao nosso Deus que recebe o nosso louvor. Nesta manhã, Deus abençoe pela tua contribuição. Vamos agora ouvir a mensagem do nosso Deus através do seu mensageiro. Vamos ainda permanecer de pé em Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 1. Vamos começando aqui, Deuteronômio, capítulo 30. Sendo a leitura do versículo 1, nós vamos ler todo o capítulo, tá? Capítulo 30, vamos ler de 1 até o 14. Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 1, 14. Assim diz as Sagradas Escrituras, Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que por diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor, teu Deus, e tornares ao Senhor, teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno,
então o Senhor teu Deus mudará a sua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para fazer-te bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus? Que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar? Que nolo traga e nolo faça ouvir, para que cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. E o povo de Deus diz: podei-vos assentar. Ter conhecimento das Escrituras não é suficiente, devemos obedecê-la, né? Ter conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, não é suficiente. Ter conhecimento intelectual, isso somente não quer dizer nada. Você pode conhecer, minha tia Rosinha, ela era feiticeira, ela tinha conhecimento da palavra de Deus, ela nasceu dentro do Evangelho, sabia quem era Deus, sabia de tudo isso, mas era uma feiticeira. Até o dia que Deus a libertou das garras do diabo, ela passou a servir a Deus. Então, conhecimento intelectual não quer dizer isso, que às vezes você olha, você vê a Bíblia, você lê, e você lê, e lê. Mas se não obedecer, sabe qual é a marca do discípulo que Jesus disse? Obedecer. Se você não obedece, ele diz, vós sereis meus discípulos, se fizerdes o quê? Que eu vos mando. Então você pode dizer assim, eu conheço a Bíblia todinha, pastor. Não vai adiantar nada, se você não obedece. É isso que Moisés está falando ao povo de Israel. Aí você pode então dizer assim, ah, pastor, mas era só para os israelitas, isto era naquela época. Não, meu filho, a palavra de Deus é para hoje também, é para nós, é para nós. Não adianta você ter conhecimento, mas se não obedece, não adianta nada. Ter conhecimento das Escrituras não é o suficiente, devemos obedecê-la. Um convite para voltar a Deus. Moisés, servo de Deus, ele faz um convite para que os israelitas voltem a Deus. Era através de Moisés que Deus estava convidando o seu povo a voltar-se para ele. E o que Moisés faz se não isto? O que Moisés está fazendo se não passar aquilo que Deus havia dito a ele para o povo? E Moisés olha para o futuro e vê as bênçãos chegando
porque as maldições haviam passado. Moisés, ele não estava olhando simplesmente o presente, mas ele olhou para o futuro. Ele viu a desobediência da nação israelita, por ter desobedecido a Deus. E Deus disse: eu vou espalhar vocês por todas as partes do mundo. Vou deixar vocês ficarem escravos das outras nações. Vão ser humilhados até que vocês aprendam. E quando vocês aprenderem, se humilharem, voltarem para mim, aí então eu vou abençoar vocês. E Moisés estava olhando lá para o futuro e disse: eis que eu vejo, porque Deus tem me dito, que quando vocês obedecerem lá no futuro, vocês terão as bênçãos de Deus. E ele disse: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Você pode escolher entre querer obedecer e não obedecer. Depois que a desobediência a Deus tiver trazido as maldições, os israelitas se lembrarão que as atuais situações que viviam eram resultado da desobediência e em arrependimento a Deus. Então eles teriam que Moisés está dizendo que nós olhamos para uma coisa que Moisés fala, é que os israelitas, depois de passarem por toda a maldição que eles haviam tentado a Deus, desobedecido a Deus, a situação que eles estavam vivendo era um resultado da desobediência deles para com Deus. As consequências virão, que eu sempre digo assim: a fatura chega depois, filho. Quando você faz uma compra, a fatura não chega no primeiro dia, assim, na mesma hora que você faz a compra. No meu celular, ele me avisa, na hora que às vezes a Sueli sai com o cartão e faz compra, e aí lá com o meu celular e toca, aí vem a mensagem, aí eu olho, compras, aí aparece o nome dela, lá no cartão, dizendo que ela comprou, ela compra, e aí aparece lá a mensagem, mas a fatura só vai chegar depois, Mas o que o banco está dizendo aqui, se eu olhar e ver que é algo que não, é uma compra que não é do meu conhecimento, que eu não sei quem está comprando, eu posso, na hora, ligar para lá e anular a compra. E aí não compra mais. Mas até hoje, graças a Deus, não tem tido esse problema, Então veja bem como é que está aqui. E é isso que Moisés está dizendo. Eu digo assim: a fatura vai chegar depois. E Moisés estava dizendo ao povo que o resultado da desobediência viria o quê? Depois. E quando eles estivessem passando a maldição deles, eles se lembrassem de uma coisa, que aquilo ali era resultado da escolha perversa deles. E aí, reclame do seu pecado, não reclame de Deus, que Deus lhe abandonou. Deus me abandonou? Não, reclame de você. Eu abandonei a Deus, eu não quis os princípios de Deus. Israel tinha conhecimento de tudo o que Deus fez, mas Israel não quis obedecer. Temos conhecimento do que a Bíblia diz, temos o padrão bíblico, nós temos de aplicar em nossas vidas. Se não fizermos isso, estamos pecando. E isto conduziria Israel ao arrependimento sincero de obedecer aos mandamentos de Deus. No versículo 8, ele diz isso aqui, de novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Deus está dizendo a Israel: cumpre, porque vocês então agora estão pagando o preço caro pela a escolha de vocês. É me desobedecer, me abandonaram. Vocês me abandonaram. Mas agora, se vocês se arrependerem, me buscarem, e ele disse: então eu vou perdoar vocês, porque ele diz aqui: e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás os seus mandamentos. Desde que você dê ouvido, obedeça a palavra do Senhor. Aí ele diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter de quê? Dos seus maus caminhos. Significa que o povo de Deus anda por maus caminhos, desobedece a palavra de Deus, vai andar nos maus caminhos, andar no mesmo caminho dos perversos, e peca contra Deus, e fica o testemunho do povo de Deus apagado.
Quem vai acreditar num testemunho apagado? E o nome de Deus onde fica não é o teu nome. O que Moisés estava dizendo: israelita, preste bem atenção, não é o vosso nome, mas é o nome de Yahvé, o nosso Deus. Então não é o meu nome, não é o nome da Igreja Batista Compensadores, mas é o nome daquele Deus que você diz que você serve. É esse nome, meu irmão, que Deus estava dizendo assim. É o nome do nosso Deus que nós precisamos testemunhar dele. Moisés disse: quando vocês estiverem passando por isso, vocês vão se arrepender por vocês terem abandonado a Deus. A misericórdia de Deus é admirável, ela está além da nossa capacidade de compreensão. Mas olha a misericórdia de Deus. Israel pecando contra Deus. Você pode dizer assim: mas isso era um incentivo, pastor, de Deus para os israelitas pecarem? Não, não era não. É o amor de Deus, a misericórdia. Lembre-se bem, amor não é aquilo que eu olho para o meu filho, vejo ele errando, fico calado, deixo ele fazer. Se eu vejo a igreja que está tomando atitudes erradas e eu ficar calado, eu não amo a igreja, não é amor meu, eu tenho que falar. E havia momentos que Cristo falava duro para com os seus discípulos. E ele ainda pregou a mensagem, e aqueles outros que se diziam discípulos deles, saíram do meio dele. E ele olhou para o discípulo e disse: vocês também não querem ir embora, não? E Pedro disse: sabe o que? O Pedrinho, nosso apóstolo Pedro, ele disse: Senhor, para onde nós iremos se tu tens a verdade? A misericórdia de Deus é admirável, está além da nossa compreensão. Mesmo que os judeus se afastassem de Deus e destruíssem as suas vidas, Deus os receberia de volta, dando-lhes renovação espiritual interior. Mesmo que os judeus destruíssem a vida deles, mas assim mesmo Deus ainda era misericordioso, dando oportunidade para que eles voltassem e eles encontrassem o afável amor de Deus. Deus os receberia de volta como um pai que espera o filho que sai de casa e voltar, obedecer. Agora ele daria uma renovação espiritual interior, para que o povo então pudesse ser abençoado por ele. Assim que Deus faria com Israel. Da mesma maneira, Deus deseja nos perdoar e nos trazer de volta para junto de si. É dessa mesma maneira que Deus deseja ter a comunhão conosco a cada dia. Porque Ele sabe que Satanás trabalha muito bem para enganar o seu povo e afastá-lo da comunhão com Ele. Mas muitos crentes não compreenderão isso, a não ser que suas vidas desabem ao seu redor. Aí, a dor e a tristeza que sofrem, dão-lhes um novo conhecimento do que Deus estava dizendo, do que a Bíblia estava dizendo. Ontem eu estava ouvindo, o pastor estava pregando, o pastor Leoni, sobre a vinda de Cristo e a necessidade da vigilância. E ele estava dizendo, tem um missionário lá na Venezuela que mandou um vídeo para ele. E hoje, como eles estão padecendo lá dentro da Venezuela, ele mandou um missionário. Ele está lá dentro, ele não quis sair, está sofrendo com o povo, mas ele mandou o vídeo do horror que eles estão sofrendo e passando na Venezuela. Talvez um dia eles aprenderão com isso, de um erro que eles cometeram. Os israelitas cometeram o grande erro, foi em abandonar a Deus, deixar os princípios bíblicos. Muitos crentes só vão aprender que Deus, que estar com Deus é bom, no dia que a vida dele desabarem, a dor e a tristeza vão ensinar-lhes. Deus abençoa, hoje ele está indo bem, Deus abençoa financeiramente, ele está correndo, deveria agradecer a Deus. Mas se ele vem para o culto hoje, já não vem à noite, não vem de manhã, não vem quarta-feira, não vem para tantas coisas. E então, o que está fazendo agora? Não quer comprometimento com Deus, não quer servir a Deus, não quer ser fiel a Deus. Você está fazendo o que, meu amado? Deus é amoroso, mas Ele corrige, porque Ele ama. Então, Deus quer nos abençoar, Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, com o Espírito Santo e com nossos irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
eu chegar a poder dar um abraço no meu irmão, olhar nos olhos dele e abraçá-lo. Cuidado com o diabo, que ele destrói as amizades. O pecado separa o homem de Deus. Agora, mas se o pecado lhe separou de Deus, o que você deve fazer? Não importa o quão longe você esteja dele, ele promete perdoar você e dar um novo começo, mas somente se você voltar para ele sinceramente. Voltar para Deus sinceramente. Quando você olha para dentro de si e vai ver onde errou, a sua vida, como é que está? Não está comprometido com Deus. Eu tenho deixado de lado a Deus, a palavra de Deus. A Bíblia não é mais minha única regra de fé. Eu sigo a minha intuição, a minha razão. E o que eu devo fazer agora? Saí e abandonei. Eu oro sempre a Deus, olhando, colocando o nome daqueles que outrora estavam conosco e já não estão mais. E ontem o pastor pregando, ele disse: você é o vigia. Você tem vigiado teus filhos, você tem vigiado a tua casa, você tem vigiado a vida espiritual tua. Como é que está você? Porque o diabo vai estragar a vida dessas crianças. Vigiai, pois, porque a vinda de Cristo está próxima. Segundo, ter conhecimento das Escrituras não é o suficiente, devemos obedecê-la. Então nós temos um convite para voltar a Deus. E segundo, estar em nossas mãos a escolha da vida ou morte. Do versículo 11 até o 20, estar em nossas mãos a escolha entre a vida e a morte. E ele diz: pois este mandamento que hoje te ordeno, versículo 11, não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos, nem está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolos traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Veja bem, estar em nossas mãos a escolha de vida ou morte. E o que Deus tem dito ao seu povo? A escolha está do versículo 11 ao 18. Deus nos chamou para obedecer às suas leis, suas instruções, trazendo-nos à memória que as suas leis não estão escondidas de nós, nem fora do nosso alcance. A Bíblia diz, Jesus está colocando aqui, Deus colocou diante dos israelitas: está aí, vocês escolham em me obedecer ou me desobedecer. Isso é chamado de livre-arbítrio. Tem aqueles que dizem que o homem não tem livre-arbítrio, e quando o homem pecou, isso desapareceu. Uma conversa que isso desapareceu. Isso aqui é uma faculdade de homem. Se uma desaparece, todas desapareceram. É a faculdade do homem. Deus fez e tá. O que o homem perdeu mesmo foi a comunhão com Deus. Mas ele tem uma natureza pecaminosa e terrível. E Deus agora está dizendo aos israelitas que eu ponho dentro de ti o quê? A bênção e a maldição. Qual era a decisão dos israelitas? Escolher entre o certo e o errado. Escolham, façam a vossa escolha. Se eu sou o vosso Deus, então escolham ficar comigo. Mas se eu não sou, então escolham quem para vocês é bonito. Se é as outras nações, os deuses das outras nações, então façam isso, sigam. A minha lei não está longe de vocês, não está fora do alcance de ninguém, da compreensão humana, mas está dentro de ti, atualmente você está ouvindo a palavra de Deus. E Paulo vai dizer que Israel é o exemplo para que nós não venhamos repetir os mesmos erros dos israelitas. Nós vivemos em sociedade, e você sabe qual é a função da igreja nesse mundo? É evangelizar o mundo perdido, é pregar o evangelho, mas com bom testemunho. Um testemunho como os cristãos primitivos lá do passado.
Não estou falando desse cristianismo perverso, corrupto que existe hoje em dia, não. Estou falando daqueles cristãos lá do passado, que foram apelidados de crentes. Sabe por quê, irmãos, que eles foram chamados de cristãos? É porque naquela época, quando eles olhavam para a vida daqueles crentes, não eram só os apóstolos, mas quando eles olhavam para a vida dos crentes, era mesmo que estar olhando para Cristo. Não tinha nenhuma diferença. Tertuliano, aquele advogado dos judeus, não querendo chamar os crentes, os discípulos de cristãos, chamou-os de a seita dos nazarenos. Porque ele sabia que cristãos, aquele nome significava o povo seguidores de Cristo. A vida deles era como a de Cristo. O que eles falavam era que Cristo. O que eles diziam era o que Cristo dizia. Ora, então isso não fazia nenhuma diferença. O mundo olhava e dizia para os gentios: vocês são seguidores de Cristo. É Cristo em vocês. Oh, se hoje fosse assim. Oh, igreja com pensadores. Amados irmãos, eu clamo pelo nome de Jesus. Eu clamo pelo nome desse Jesus maravilhoso. Se é que vós amais esse Jesus, chorem diante do Senhor, clamem a Ele, porque é isso que Deus quer de nós. É que sejamos um povo que brilha. É que sejamos um povo que o mundo possa olhar para nós e ver Cristo em nós. Não cristãos nominais. Ele não interessa cristão nominal. Não interessa você ter conhecimento da Bíblia. Mas o que interessa, irmãos, é nós termos o sangue de Cristo em nossas veias. É olhar para Ele e dizer, para o mundo dizer: eu sou um seguidor de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo. Alguma vez na vida, você talvez tenha parado de ser assim: se eu soubesse o que Deus quer de mim, eu obedeceria. Se eu soubesse o que Deus quer de mim, eu obedeceria. Está aqui na Bíblia. Está na Bíblia e nada mais. O que você precisa saber, o que Deus quer de você. O que Deus quer de você é que você obedeça os seus mandamentos, o padrão bíblico, aplique os princípios dele na sua vida e viva para que o mundo possa ver Cristo em você. Seja um ganhador de almas para Ele, porque tudo isso vai passar, isso vai ficar, o mundo é perdido. E nós temos uma pátria celestial, que onde lá está aquele que nos um dia salvou, que morreu por nós, e nos aguarda para nós morarmos lá. Não adianta nós orarmos: Deus salve a minha pátria, se nós tivermos um procedimento de vida diferente do padrão bíblico. Porque é através de nós que Deus vai evangelizar cada pessoa, para que o mundo veja Cristo em nós. Lembre-se, a palavra de Deus está bem pertinho de você. Se assim você diz, são nada mais do que simples desculpas inaceitáveis. Se você disse isso, são desculpas inaceitáveis. Por que, pastor, que são desculpas quando eu digo: se eu soubesse o que Deus queria de mim? Ah, se eu soubesse. Onde encontrar? Porque a Bíblia está dizendo para você, e você é um crente em Jesus. Satanás, irmão, deixa eu dizer uma coisa: ele não respeita você. Ele não respeita quantos anos de crente você tem. Ele não respeita se você é diácono, se você é pastor, seja lá quem você for. Ele não respeita nada disso. Ele não respeitou nem Jesus Cristo, quanto mais você. Ele quer calar o testemunho da igreja. Não, mas a igreja, mas eu conheço, pastor, a Bíblia. Conhece, mas não obedece, não adianta nada. Não estou dizendo aqui falando de perfeição completa. Não estou falando de perfeição completa. Porque essa perfeição nós só vamos encontrar quando vamos alcançar quando nós formos arrebatados no céu, para morar com Cristo.
Porque são simplesmente palavras, porque as leis de Deus estão escritas, as sagradas escrituras, elas são as leis de Deus, e são claramente visíveis no mundo ao nosso redor. As leis de Deus já estão escritas pelo mundo inteiro, ao mundo ao nosso redor, para que as pessoas vejam Deus. Obedecer às leis de Deus é sensato e benéfico, traz benefícios para a igreja, para o povo, para a nação que obedece à lei de Deus. Por isso Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é você se colocar a palavra de Deus como padrão para a sua vida. É isso que Moisés estava dizendo para o povo de Israel. Quando vocês estiverem bem longe, que um dia ele estava no cativeiro babilônico, os babilônios chegaram para ele e disseram: canta um hino para nós aí de vocês, levanta, toquem a harpa de vocês. E sabe o que eles disseram? Como nós podemos cantar se nós estamos em terra estranha, por causa do nosso erro, da nossa desobediência, em não aplicar os padrões de vida, o padrão de Deus em nossas vidas? Como nós podemos cantar? Calados eles estavam, por causa que o testemunho deles agora estava envergonhado, e o diabo envergonhando eles. Falem, judeus, clamem, judeus, diga o nome do vosso Deus. Onde está o teu Deus? Onde está o Deus de vocês? Nós devemos parar e pensar e analisar. Obedecer às leis de Deus é sensatez. A parte mais difícil da obediência às leis de Deus é simplesmente resolver começar agora. Vamos lá para Romanos capítulo 10, rapidamente. Para Romanos capítulo 10, versículos 5 a 8. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículos 5 a 8, diz assim a palavra de Deus. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, diz a palavra do Senhor. Deus mostra o caminho da salvação, e é pela fé. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Então Deus mostra o caminho da salvação. O caminho da salvação é Cristo. Cristo é a nossa salvação. Ele nos possibilitou, né? Por meio da encarnação, Deus nos possibilitou a salvação em Cristo Jesus. Então a lei de Deus está aqui, a palavra de Deus está mostrando para nós, e esse Jesus que nós seguimos. A salvação que Deus dá está ao alcance de todos, está ao alcance de todos, porque o que era impossível para o homem, Deus fez na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Porque os israelitas tinham rejeitaram a Cristo. A salvação está bem perto, e você pode ser um salvo em Cristo Jesus, encontrar a paz. Cristo veio até nós, e o que se deve fazer positivamente? Cristo, ele veio até nós, é aceitá-lo como Salvador pessoal. O que o homem deve fazer é aceitar a Jesus como Salvador pessoal. Aceitar a Jesus como Salvador pessoal. Agora, como que as pessoas vão aceitar a Cristo como Salvador pessoal? Se ele chega e encontra uma igreja dividida, uma igreja que não quer, crentes que não querem aplicar o padrão de vida de Deus, como é que vai ser? Deus vai agir? O Espírito de Deus age? Por isso que Moisés estava dizendo, e Paulo pega as palavras de Moisés e dizendo aqui: Deus aponta o caminho da salvação, está ao alcance de todos. Todo mundo ouve, todo mundo pode entender a palavra de Deus. O Espírito Santo é quem dá entendimento, sabedoria para que o homem se converta dos seus maus caminhos.
E ele tem que voltar. Agora lembre-se bem, é o testemunho da igreja, é o nosso testemunho que vai falar bem alto. Não adianta você dizer que é um crente e as suas ações, elas abafam o que você fala. Dizia o pastor Ricardo, ele gostava sempre de usar essas expressões de alguém que disse: as nossas ações falam tão alta que quando eu vou falar, ninguém me ouve. As nossas ações, elas falam tão alta que quando eu vou falar, ninguém me ouve. O que ele queria dizer com isso? É que as minhas ações, se são contrários ao que a Bíblia diz, quando eu vou dizer que eu sou um crente, ou vou falar de algo do que a Bíblia diz, a pessoa não vai acreditar no que eu estou dizendo, nem vai querer o Deus que eu sirvo, por causa do mau testemunho. Cristo, essa que é a função da igreja, levar Cristo ao pecador. A salvação está tão perto do homem, como estão os seus lábios e o seu coração. A salvação está perto do homem, como estão os lábios dele, os corações dos homens. Está bem pertinho de você, a salvação. Agora você rejeita se quiser. E para você, meu irmão, a salvação é em relação a você escolher entre a bênção e a maldição, o livramento e a bênção de Deus, está bem pertinho de você. Basta você olhar para Deus e tomar uma decisão e dizer: Senhor, eu tomei decisões erradas da minha vida. Pai, até aqui eu não tenho aplicado o teu padrão divino na minha vida para que eu possa proclamar e o mundo acreditar que realmente eu sou teu servo. Como você tem andado, como você tem vivido, qual é o teu comprometimento com Deus como filho de Deus? Qual é o teu comprometimento? Até onde vai? Como está a sua vida? Moisés incentivou os israelitas a escolher a vida. Escolher a vida era obedecer a Deus. E como resultado receberia as bênçãos divinas do versículo 11 a 20. Moisés disse: vocês têm agora a bênção de Deus, têm a vida. Escolham a vida. A vida está em obedecer a Deus. Cada um de vocês tem diante de vocês. A palavra Moisés estava falando e dizendo assim: agora a responsabilidade cabe a cada um de vocês. Eu não posso mudar a mentalidade de vocês, israelitas, como também hoje eu não posso mudar a mentalidade de ninguém. O que eu posso fazer é colocar pela palavra de Deus o que ela está dizendo, que as nossas escolhas, se nós escolhermos a vida, que é obedecer a Deus, Deus nos abençoará. Deus nos abençoará como seu povo. Bênçãos espirituais. Então nós podemos, irmãos, erguidamente falar e testemunhar a todos do Jesus maravilhoso, que nos redimiu e que nos salvou. Deus não impõe a vontade dele a ninguém. Ele nos deixa decidir se queremos segui-lo ou rejeitá-lo. Se rejeitá-lo, é a morte. Para os perdidos, para aqueles sem Cristo, se você rejeita a salvação, o que acontece? Vem a morte eterna. E a morte eterna é a separação para sempre de Deus. O salvo, ele perde a comunhão com Deus. Ele perde as bênçãos do Senhor. E vai receber a maldição. Vai andar por lugares e viver uma vida que não era a vida que Deus quis para você. E aí depois você diz assim: por que minha vida está tão errada? Por que nada dá certo comigo? Se você é um crente, é porque desobedeceu a Deus. Deus está te corrigindo. E se você reconhece que está errado, então volta para Deus. É desejo de Deus que nós escolhamos a vida e não a morte. Em cada momento da nossa vida, em cada nova situação, devemos afirmar e confirmar este compromisso com Deus, de guardar a palavra de Deus em nossas vidas. Deus valoriza, o diabo desvaloriza. Enquanto Deus, ele abençoa, o diabo amaldiçoa. Porque ele não quer que você seja abençoado por Deus. E a maior bênção que o homem pode receber em sua vida é a bênção da salvação. É a bênção espiritual que lhe torna um filho de Deus, cidadão dos céus, um embaixador, um representante de Deus aqui na terra, com o nome escrito no livro da vida.
a Igreja Batista do bairro Compensa 2. Deus nos convida a voltarmos para Ele, receber as bênçãos que Ele tem para nós, confiando em sua graça e misericórdia, confiando na graça e misericórdia do Senhor. A vida e a morte está diante de cada um de nós. Se vamos escolher, é uma decisão nossa, é uma decisão sua entre obedecer a Deus e não desobedecer. Moisés disse para os israelitas: vocês vão entrar em Canaã, e lá está a grande preocupação de Moisés era essa, e vocês vão abandonar a Deus e vocês vão sofrer, até que um dia vocês aprendam. Irmãos, vamos olhar para o nosso Deus e confiar que a vida está diante de todos, a vida está diante de nós, e a vida ela é Cristo. Cristo, Ele morreu e ressuscitou. Deus pôs a salvação ao alcance de todos. Basta nós olharmos para Cristo e confessá-lo como o único Salvador pessoal. Então você tem a vida eterna. Basta você confessar, olhar com fé para Ele, ver aquele Cristo que um dia lá na cruz morreu do Calvário. Estava Ele ali crucificado de braços abertos e dizendo assim: eu estou pronto para te dar a vida eterna. Eu morro em teu lugar. Eu quero perdoar os teus pecados. Fora de mim não há salvação. Eu estou fazendo o que você não pode fazer. E o que você pode fazer é apenas olhar para mim com um olhar de fé e confessar os teus pecados perante mim, e eu te perdoarei. O ladrão lá na cruz, ele olhou para Cristo, obedeceu e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para aquele homem sem merecimento de nada, ele não tinha nada de bom perante ele, e ele disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Oh, que graça! Oh, que amor divinal! É o amor do nosso mestre, cheio de graça. Ele diz: filhos meus, deixa eu guardar vocês, deixa eu dirigir a vida de vocês, e então vocês verão quantas bênçãos derramarei sobre a vida de vocês. E eu garanto a vocês que o mundo vai odiar vocês, não é pelo mau testemunho, mas é pelo bom testemunho que vocês vão dar. Podem sofrer por meu nome, mas convosco eu estarei todos os dias, fortalecendo para que vocês proclamem o meu nome, e através de vocês o mundo conhecerá que eu sou Jesus. Eu sou aquele que levantei da morte, levantei da sepultura, e eu desafiei o diabo e a morte para dar vitória a vocês, e essa vitória é garantida porque eu garanti e está em mim. Portanto, permaneçam firmes na minha palavra, sejam submissos a mim, me busquem, orem e vivam uma vida que me agrada, e eu estarei com vocês todos os dias, dando vitória a vocês que é meu povo. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Amém.